O que torna o hormônio da paratireoide tão importante? Sua principal função é manter os níveis de cálcio no sangue equilibrados, um processo vital para cada batida do coração, movimento muscular e sinal nervoso do corpo. No episódio de hoje, vamos explorar o cálcio de uma forma simples e detalhada. Que papéis ele desempenha na nossa saúde? Quais são as concentrações de cálcio encontradas nos medicamentos disponíveis no mercado? Como escolher um suplemento confiável e eficaz? E quais exames de sangue são mais importantes para avaliar o cálcio ou os hormônios relacionados? Fique ligado, vamos deixar tudo claro e fácil de entender. A paz esteja com você. Eu sou Hussein Lotfi, e você está assistindo ao canal Farmacêutico Polvo. Bem-vindo a um novo episódio de Quintas com Sayad, onde continuamos nossa série sobre o corpo humano e suas funções fascinantes. Para começar, aqui estão os principais tópicos do episódio de hoje. Se você está procurando uma parte específica, pode escolher o vídeo que começa com esse título. Mas, se quiser entender tudo sobre o cálcio, desde suas funções, fontes e suplementos, então fique comigo até o final. O cálcio é um dos minerais mais essenciais do nosso corpo. Ele está presente quase em todo lugar, mas seu principal local de armazenamento são os ossos. Como já sabemos, cerca de 99% de todo o cálcio do corpo está armazenado nos ossos, enquanto apenas 1% permanece no sangue e nos tecidos moles. A quantidade total de cálcio em um corpo adulto é de aproximadamente 1 a 1,3 kg. Essa pequena fração presente no sangue e nas células, embora mínima, desempenha papéis extremamente importantes para manter o corpo funcionando corretamente. O cálcio ajuda os músculos a se contraírem de forma natural e eficiente. Também participa da coagulação adequada do sangue e ajuda a controlar o fluxo sanguíneo através dos vasos. Além disso, o cálcio regula a dilatação e a contração desses vasos, mantendo a pressão arterial equilibrada. Para o sistema nervoso, o cálcio é essencial, ele auxilia na transmissão de sinais elétricos, permitindo que os nervos enviem e recebam mensagens corretamente. O cálcio também é necessário para a secreção de hormônios e enzimas, o que significa que ele participa de quase todos os processos do corpo. Como o cálcio é constantemente usado e eliminado, especialmente pelos rins e pela urina, precisamos repor diariamente por meio da alimentação. Aqui vai um guia simples. A maioria dos adultos precisa de 1.000 a 1.300 mg de cálcio por dia, dependendo da idade e da condição de saúde. Você pode encontrar cálcio naturalmente em muitos alimentos: leite, iogurte, queijo, sardinha, salmão e vegetais verdes como brócolis. Como o cálcio é amplamente disponível, talvez você se pergunte por que algumas pessoas ainda precisam de suplementos. A resposta é simples: nem todos absorvem o cálcio de forma eficiente. Algumas pessoas têm problemas digestivos que reduzem a absorção. Outras têm problemas renais que afetam os níveis de cálcio no sangue. Até mesmo baixo ácido estomacal ou intolerância à lactose podem dificultar a obtenção de cálcio suficiente apenas pela alimentação. Nesses casos, os suplementos de cálcio tornam-se essenciais para compensar a deficiência e prevenir problemas nos ossos ou músculos. Portanto, quando um paciente não consegue obter cálcio suficiente naturalmente, indicamos suplementos para restaurar o equilíbrio, fortalecer os ossos e apoiar todas as funções vitais que dependem desse mineral tão importante. Fique conosco na próxima parte, vamos falar sobre como escolher o melhor suplemento de cálcio e os principais exames laboratoriais para verificar os níveis de cálcio e os hormônios relacionados. Agora, vamos passar para o nosso segundo tema de hoje, um assunto muito importante. Existem muitos tipos de suplementos de cálcio disponíveis no mercado, e os pacientes costumam perguntar: qual é a diferença entre eles? Quais são as concentrações? E como escolher o produto certo para cada pessoa? O cálcio está disponível em várias formas: carbonato, citrato, gluconato, lactato e fosfato.
Mas o ponto principal é: nem todos os sais de cálcio são iguais. Entre eles, os dois tipos mais recomendados e mais usados são o carbonato de cálcio e o citrato de cálcio. Então, qual é a diferença entre os dois? O carbonato de cálcio é a forma mais acessível e mais amplamente disponível. No entanto, ele deve ser tomado após as refeições, porque sua absorção depende da presença de ácido estomacal e os níveis de ácido no estômago são mais altos logo depois de comer. Portanto, se o paciente estiver usando o carbonato de cálcio, oriente-o a tomar logo após as refeições para garantir a melhor absorção. Por outro lado, o citrato de cálcio é mais caro, cerca de 2 vezes o preço do carbonato. Mas tem uma vantagem: sua absorção não depende do ácido estomacal. Isso significa que ele pode ser tomado antes ou depois das refeições, com ou sem alimentos, e ainda assim será bem absorvido. Essa diferença se torna especialmente importante em idosos. Após os 50 anos, muitas pessoas produzem menos ácido no estômago, algo natural com o envelhecimento. Nesses casos, o carbonato de cálcio se torna menos eficaz, enquanto o citrato de cálcio continua sendo bem absorvido. Por isso, para pacientes acima de 50 anos, prefira sempre o citrato de cálcio, pois ele funciona melhor independentemente da acidez estomacal. Agora, vamos para o segundo ponto importante: a dosagem. Não importa o tipo de cálcio escolhido, nunca deve ser tomado mais de 500 mg por vez. Se você ingerir uma dose maior, o corpo não consegue absorver tudo, e o excesso será eliminado. Portanto, se o médico recomendar 1.500 mg por dia, essa dose deve ser dividida em 3 tomadas ao longo do dia. Isso garante que o corpo absorva e utilize o cálcio de forma eficiente. O terceiro ponto é extremamente importante e muitas vezes causa confusão. Quando falamos em necessidade diária de cálcio, como 1.000 a 1.300 mg por dia, estamos nos referindo ao cálcio puro, também chamado de cálcio elementar, e não ao peso total do composto. O que isso significa? Vamos usar o carbonato de cálcio como exemplo. Se você tem 1 grama, 1,000 mg, de carbonato de cálcio, ele contém apenas 40% de cálcio puro. Ou seja, 1 grama de carbonato de cálcio fornece cerca de 400 mg de cálcio elementar. Vamos a um exemplo simples. Se um suplemento indica conter 800 mg de carbonato de cálcio, apenas 40% disso é cálcio puro. Então, 800 mg multiplicação 40% igual a 320 mg de cálcio elementar. Isso significa que seria necessário tomar de 3 a 4 comprimidos por dia para atingir o total recomendado de 1.000 a 1.300 mg de cálcio puro por dia. Veja como as outras formas se comparam. Item citrato de cálcio contém 21% de cálcio puro. Item lactato de cálcio fornece cerca de 13%. Item gluconato de cálcio oferece apenas 9%. Por isso, o carbonato e o citrato são considerados as melhores e mais práticas opções, pois fornecem as maiores concentrações de cálcio elementar, permitindo atingir a dose diária necessária com menos comprimidos ou doses. Resumindo. Item: escolha o tipo certo: carbonato para adultos mais jovens, citrato para pessoas acima de 50 anos ou com baixa acidez estomacal. Item: dívidas doses: nunca tome mais de 500 mg de uma só vez. Item: verifique o rótulo com atenção, sempre observe quanto cálcio elementar o produto contém, e não apenas o peso total do composto. Compreendendo esses princípios simples, você poderá selecionar o suplemento de cálcio ideal para cada paciente, garantindo melhor absorção, menos efeitos colaterais e ossos mais fortes por toda a vida. Agora, vamos para o quarto ponto importante ao usar o cálcio: os problemas comuns que podem surgir durante o uso. Na maioria dos casos, as pessoas podem sentir garganta seca, gases ou constipação intestinal, prisão de ventre. Por isso, sempre orientamos que quem toma comprimidos de cálcio beba bastante água com cada dose. O cálcio pode diminuir o movimento intestinal, o que pode levar à constipação. Beber bastante água ajuda a prevenir esse efeito,
além de evitar que o comprimido grude na garganta ou cause irritação ao engolir. Esses dois pontos são muito importantes e fazem parte do papel do farmacêutico na orientação ao paciente. Você deve sempre avisar e educar o paciente sobre como tomar o cálcio de forma segura e confortável. Agora, o quinto ponto, e ele é muito importante, trata das interações medicamentosas. O cálcio pode interagir com muitos outros remédios, reduzindo a eficácia de um ou de ambos. Para evitar esse problema, oriente sempre o paciente a separar o cálcio de qualquer outro medicamento por pelo menos 2 horas, antes ou depois de tomá-lo. Esse simples cuidado previne a maioria das interações conhecidas. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, os antibióticos como ciprofloxacino e tetraciclinas podem interagir com o cálcio, formando complexos que tornam o antibiótico menos eficaz. Por isso, nunca devem ser tomados juntos. Em seguida, os bifosfonatos, usados para tratar osteoporose e fraqueza óssea, também interagem com o cálcio. Eles devem ser tomados em horários diferentes do dia, nunca juntos. A levotiroxina, hormônio usado para tratar problemas da tireoide, também interage com o cálcio, portanto, mantenha um intervalo de 2 horas aqui também. Agora, quando falamos de diuréticos, remédios que eliminam a água, o efeito depende do tipo. Os diuréticos tiazídicos, como a hidroclorotiazida, podem aumentar os níveis de cálcio no sangue, reduzindo sua eliminação pelos rins. Enquanto isso, os diuréticos de alça, como a furosemida, Lasix, fazem o oposto, aumentam a perda de cálcio, diminuindo sua concentração no sangue. Além disso, antiácidos que contêm alumínio ou magnésio, e corticosteroides como a prednisona, também podem aumentar a perda de cálcio pelo corpo. É por isso que um dos efeitos colaterais a longo prazo dos corticosteroides é a osteoporose ou enfraquecimento dos ossos, e não a constipação, como muitas pessoas pensam. Portanto, lembre-se sempre dessas 2 regras de ouro. Item: beba bastante água ao tomar cálcio, para evitar irritação na garganta e constipação. Item: mantenha um intervalo mínimo de 2 horas entre o cálcio e qualquer outro medicamento, para garantir uma absorção segura e eficaz para ambos. Agora, vamos para o terceiro e último tema do episódio de hoje: os exames laboratoriais que devemos observar quando estamos lidando com o cálcio. O primeiro e mais importante exame é o do hormônio da paratireoide, ou PTH. Sempre que há alguma preocupação relacionada aos níveis de cálcio, como alterações no cálcio sanguíneo, problemas renais ou doenças ósseas como a osteoporose, os médicos verificam o nível de PTH. Esse hormônio tem um papel essencial na regulação do equilíbrio de cálcio e fósforo no corpo. O valor normal de PTH no sangue fica entre 14 e 65 picogramas por mililitro, e geralmente é medido em jejum para garantir resultados mais precisos. O segundo fator que afeta os níveis de cálcio é o fósforo. Seu valor normal no sangue varia entre 2,4 e 4,1 mg por decilitro. Mas como o fósforo influencia o cálcio? Quando o nível de fósforo no sangue aumenta, isso estimula os rins a ativarem a vitamina D. Quando a vitamina D se torna ativa, ela atua nos intestinos para aumentar a absorção de cálcio, elevando assim o nível de cálcio no sangue. Ou seja, quando o fósforo sobe, o cálcio pode aumentar indiretamente, graças à ação da vitamina D. O terceiro elemento importante é, claro, a vitamina D. Se os níveis de vitamina D no sangue estiverem abaixo de 30, considera-se deficiência. Entre 30 e 50, é insuficiente. De 50 a 70, é adequado, e acima de 70 é excelente. A vitamina D é essencial, pois ajuda a absorver o cálcio nos intestinos e o direciona para os ossos, melhorando a densidade e a força óssea. Por isso, a maioria dos suplementos de cálcio disponíveis no mercado já inclui vitamina D, os dois sempre atuam juntos. Quando a vitamina D está muito baixa, a absorção de cálcio diminui, o que pode causar câimbras musculares, dores ósseas ou fraqueza. Já falamos sobre a vitamina D em detalhes em um episódio anterior, deixarei o link na descrição abaixo. O quarto exame importante é o de calcitonina. Falamos sobre ela anteriormente,
e sabemos que sua função é oposta à do PTH. Enquanto o PTH aumenta o cálcio no sangue, a calcitonina o reduz, armazenando mais cálcio nos ossos. Mas aqui vai algo importante, e ao avaliar o equilíbrio do cálcio, geralmente não é necessário medir a calcitonina. Então, qual é a verdadeira função desse exame? Ele é usado principalmente para monitorar certas doenças da tireoide, e não distúrbios do cálcio. Se os níveis de calcitonina estiverem anormalmente altos, por exemplo, 20 vezes acima do normal, isso pode indicar hiperplasia das células C ou um tipo de câncer de tireoide chamado carcinoma medular da tireoide. O valor normal de calcitonina costuma ser inferior a 100 picogramas por mililitro. Portanto, quando os médicos encontram valores muito altos, isso se torna um marcador diagnóstico para essas condições específicas. Agora vem uma dúvida comum. Se um paciente faz uma cirurgia para retirar a tireoide, é necessário repor a calcitonina, assim como fazemos com os hormônios da tireoide, como a tiroxina? A resposta é não, não é necessário repor calcitonina. O corpo se adapta naturalmente à sua ausência, e outros mecanismos regulatórios mantêm o equilíbrio do cálcio sem precisar de calcitonina externa. Nesses casos, a calcitonina serve apenas como um marcador biológico, para verificar se houve crescimento de novo tecido tireoidiano ou recorrência do câncer, e não para controlar o cálcio. O quinto e último exame que analisamos é o nível de cálcio no sangue propriamente dito. A concentração normal de cálcio total varia entre 8,5 e 10 mg por decilitro, o que equivale a 2,2 a 2,7 milimoles por litro. Esse valor representa o cálcio total, ou seja, inclui tanto o cálcio livre, ionizado, quanto o cálcio ligado a proteínas. No sangue, cerca de metade do cálcio está livre e a outra metade está ligada à albumina, uma proteína produzida pelo fígado. O cálcio livre, que é a forma ativa, normalmente varia entre 4,4 e 5,2 mg por decilitro. Entretanto, na maioria dos casos, os laboratórios medem apenas o cálcio total, pois é um exame mais rápido e prático. A dosagem de cálcio livre é reservada para casos especiais, como doenças hepáticas, em que os níveis de albumina estão alterados. E aqui está o motivo disso importar. Se o fígado não produz albumina suficiente, menos cálcio se liga a ela, e o cálcio livre pode aumentar, mesmo que o cálcio total pareça normal. Isso pode confundir a interpretação dos resultados laboratoriais. Para corrigir isso, os médicos usam uma fórmula chamada cálcio corrigido, que calcula o nível real de cálcio no sangue com base na quantidade de albumina. A fórmula é cálcio corrigido igual cálcio medido mais 0,8 multiplicação 4, albumina sérica. Essa equação é muito importante, especialmente para pacientes com doenças do fígado, desnutrição ou problemas renais, garantindo que os resultados sejam interpretados corretamente. Em resumo, ao avaliar o cálcio, pense sempre nesses 5 exames principais. 1. Hormônio da paratireoide, PTH, controla o equilíbrio entre cálcio e fósforo. 2. Fósforo, trabalha em conjunto com o cálcio e a vitamina D. 3. Vitamina D, essencial para a absorção de cálcio e saúde óssea. 4. Calcitonina, marcador de doenças da tireoide, não da regulação do cálcio. 5. Níveis de cálcio, total e corrigido, principais indicadores do estado de cálcio no organismo. E assim chegamos ao fim do episódio de hoje. Espero que este vídeo tenha trazido informações úteis, práticas e científicas sobre o cálcio e os exames relacionados a ele. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal e, se quiser apoiar nosso trabalho educacional, você pode fazê-lo no Patreon, PayPal ou diretamente aqui no YouTube. Obrigado por assistir e, como sempre, mantenha-se saudável, curioso e tenha uma boa noite.